Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encontre encorajamento para a sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Fundamentos. E hoje sim é o último episódio. Confesso que meu coração tá tendo sentimentos muito misturados nessa gravação aqui com a minha amiga Tainá. Tô assim super feliz de estar gravando com ela mais uma vez, mas super triste de saber que é a última. Então, pela última vez nessa série, tá? Seja bem-vinda ao podcast Mães pela Graça, Thay. Muito obrigada, amiga. Nossa, eu que sou muito grata a Deus, a você, a esse ministério. É o privilégio de você ter me convidado para participar aqui com vocês, de poder ajudar e servir de alguma forma. E compartilho desse misto de sentimentos aí. Alegria muito grande, né, por essa série toda que a gente gravou juntas. E, nossa, é uma delícia gravar com você, né? Então, só gratidão. Ah, sempre muitos papos, né, amiga? As pessoas Muito. nem sabem o que fica off, né? Antes e depois da gravação. É difícil desligar. É verdade. Mas realmente tem sido muito bom. E esse episódio bônus, gente, ele foi pensado há alguns meses, não foi? Acho que a gente pensou nele lá em agosto, né? É. E ele, né, acabou sendo gravado agora, bem perto do lançamento dele mesmo. E esse é um episódio, assim, que surgiu do nosso desejo, assim, de esclarecer algumas coisas, né, em relação a tanta divisão que existe no meio cristão, de tantos movimentos que vão surgindo ao longo dos anos, do nosso desejo de que dizer sou uma mãe cristã baste. E é difícil hoje em dia, né? Muitas vezes eu recebo até lá no Mães pela Graça mensagens ou no meu Instagram pessoal, mas mas de que linha você é? Né? Mas tá, você é cristã protestante, ok. Mas qual que é a sua linha, tá? Mas de que igreja, né? Daí eu falo que eu sou da Igreja Batista pessoalmente, mas na nossa equipe a Uhum. gente tem mulheres de várias denominações, né? E daí a gente fica naquela, né? Poxa vida, por que que eu tenho que dizer de que linha que eu sou? Eu sei que as pessoas são curiosas para saber como que a gente se posiciona em relação a ponto X, ponto Y da teologia e tal. Mas nessa série, o nosso desejo foi nos embasarmos sobre os fundamentos da fé cristã, que são iguais para todas as denominações, né? Ou deveriam, né? Assim, para a gente fugir de ser seita, né? A gente tem algumas bases que são unânimes, digamos, né? Entre as denominações aí. Agora, existem movimentos que surgem que acabam saindo dessas bases. Uhum. E desses movimentos a gente quer fugir, né? Com esses movimentos a gente não quer se associar ou, né, se equiparar, se relacionar, mas ao mesmo tempo a gente também não quer ficar assim falando, olha, tal denominação tá errado, tal. Isso é muito difícil. Então, assim, o Sim. título desse episódio é para chamar a sua atenção, tá bom? Mas a gente não vai ficar aqui falando mal de um monte de gente. A gente quer realmente esclarecer que nós somos mães fundamentadas na palavra de Deus. E Uhum. não quer dizer que somos fundamentalistas, né? E não Uhum. quer dizer que somos também progressistas por não ser fundamentalistas, né? E muitas vezes a gente acaba tendo que se colocar ou de um lado ou de outro, né? Assim, você então, se você não é fundamentalista, né? Aquela coisa bem radical, bem que a Tainá e eu vemos como legalista, né? Uhum. Então você é progressista, né? Você está abrindo mão dos princípios, você está relativizando a palavra de Deus. E não é isso, gente, né? A gente não está relativizando nada, mas a gente também acredita que existem muitas áreas onde há liberdade. Agora, então, explicando um pouquinho o porquê desse episódio, né? E de surgir entre as nossas conversas, né, Thay? Meu Deus, Sim. quantas vezes a gente falou dessas coisas, sem pensar no episódio, mas só porque a gente gosta de falar disso e se incomoda com algumas coisas que a gente vê por aí às vezes, né? Sim. Então, foi por isso que a gente pensou nesse episódio e a gente espera que abençoe a vida de vocês. Tem mais alguma coisa para falar sobre o porquê do episódio, amiga? Eu acho que é isso mesmo, assim, só complementando, né, da necessidade da gente refletir sobre isso. É porque, assim, o ser humano, ele sempre a gente tem
essa polarização das ideias, né? E quando a gente fala polarização aqui, não estamos falando de questões políticas, embora isso aconteça também na política, né? Mas é assim, que quando a gente pensa sobre um assunto, é muito tendencioso do ser humano a gente pender para um extremo ou para o outro. E isso acontece, um dos motivos, tem outros, mas um dos que a gente vai falar mais para frente, mas um dos motivos que isso acontece é por causa de uma falta de clareza do evangelho. Porque o evangelho é aquele que traz exatamente esse equilíbrio, né, entre um lado e o outro. Então, nós precisamos falar sobre isso, né? E nessa série aqui, nós falamos sobre os fundamentos da fé cristã. Então, falamos sobre, assim, as doutrinas, os ensinamentos que são base da nossa fé. E são apenas essas que existem? Não, tem inúmeras outras doutrinas, inúmeros outros ensinos. E o que acontece muitas vezes é que alguns desses outros ensinos que não são considerados base, ou seja, para você ser cristão, nem sempre você precisa pensar A ou B, né? O que nós falamos aqui é isso, são as bases. Mas tem outros que há uma liberdade de divergência de ideias, sabe? De diálogo. Mas muitas vezes é pegado esses outros ensinos e esses outros pensamentos, doutrinas secundárias e colocadas no mesmo patamar dessas doutrinas fundamentais. Então é isso que nós precisamos ter clareza para diferenciar. Então, no campo da teologia, a gente fala assim que é muito importante a gente fazer uma triagem teológica. O que significa uma triagem teológica? Se você quiser até se aprofundar mais sobre isso, no site da Coalizão pelo Evangelho tem um artigo escrito por Albert Muller, e ele fala exatamente isso, sobre a triagem doutrinária, né? Uma triagem teológica das doutrinas. Então, tem, assim, nesse campo das doutrinas, né, esse autor, ele divide as doutrinas em 3 graus. Doutrinas de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Então, sim, rapidinho, assim, né? Só como um resumão. O que seria isso? De primeiro grau são as doutrinas essenciais à fé. São essas que nós conversamos durante toda essa série. Então, negar alguma delas, né, é distorcer ou até mesmo negar o cristianismo e criar heresias, né? E todas essas doutrinas foram definidas, assim, pela história da igreja, através de concílios, estão registrados nos credos. Então, para nós nos considerarmos cristãs, nós precisamos crer nessas doutrinas. São as de primeiro grau, ou seja, é isso, está fechado, pronto e acabou. Uhum. Agora existem aquelas que são de segundo e de terceiro grau. As de segundo grau, elas abrem espaço para discordância entre cristãos, sem negar a nossa fé, né? E são aquelas doutrinas que normalmente acontece a divisão denominacional. Ou seja, a gente não deixa de ser os presbiterianos, não deixam de ser irmãos dos batistas, que são irmãos dos assembleianos, somos todos família da fé, né? Somos todos cristãos, mas temos algumas divergências doutrinárias, mas de doutrinas de segundo grau. Só que é exatamente nessas doutrinas que muitas vezes acontece algumas pessoas, que é o que nós chamamos de fundamentalistas, elevam elas como se fossem doutrinas de primeiro grau. Né? Vou dar alguns exemplos. Questão do pastorado feminino. É uma doutrina de segundo grau. Né? Não é uma doutrina essencial à fé. Então, há um espaço para uma discordância sem se negar a fé e sem criar heresias. Né? E muitas vezes, na prática, a gente não vê espaço para essa discordância, a gente vê espaço para julgamento, enfim, doutrinas como o batismo, né? De aspersão, imersão, enfim, são doutrinas de segundo grau, secundárias, e ainda são de terceiro grau, que, ou seja, irmãos e irmãs da mesma denominação, da mesma igreja, podem muitas vezes pensar de forma diferente. E tá, por que é importante de falar sobre tudo isso? Porque essa série é exatamente para a gente conseguir abrir os nossos olhos para não elevar doutrinas secundárias e terciárias como se fossem de primeiro grau, como se fossem assim, algo que se você não pensa assim, se você não faz isso, então você não é meu irmão, então você está condenado, então você está em pecado, né? Então, ter esse discernimento e essa sabedoria do Senhor.
Perfeito. Eu não conhecia esse termo triagem teológica. Eu já tinha ouvido falar de doutrina primária, secundária, né, terciária de primeiro, segundo, terceiro grau, mas nunca tinha ouvido falar o termo triagem teológica. Adorei. Adorei aprender mais essa. Ai, muito aprendizado com essa amiga, essa série toda. Meu Deus, que alegria. A gente separou assim pra gente colocar um contraste, né, entre Uhum, os movimentos fundamentalistas e progressistas, porque uhum, eles são bem divergentes, né? Assim, é sim, tipo eu opostos, né? posso. E no título a gente colocou só a palavra fundamentalista porque a série é Fundamentos, né? E eu não sei se alguém pensou nisso quando viu que a nossa série é Fundamentos, eu acredito que não, né? Mas ninguém deve ter pensado, nossa, então agora elas são fundamentalistas. Acho que não, né? Mas a gente vai falar um pouco mais assim no âmbito da família, né? Que é o nosso tema. Uhum, Mas esses movimentos, eles vão levantar bandeira sobre tudo quanto é tema, né? sim, E esses movimentos podem existir dentro de várias denominações também, né? sim. Então não é assim, uma denominação é isso sempre. Pode acontecer, existem, né? Principalmente igrejas muito fechadas, assim, né? Uhum, Acabam criando um povo todo que é daquele estilo, né? Mas eu acho que é importante a gente talvez definir os movimentos rapidamente, né? O que, que seria um movimento fundamentalista, o que, que seria um movimento progressista, por cima, né? Porque a gente não vai ter tempo aqui para falar da história de todos os movimentos, de como cada um surgiu e tudo mais. Mas o fundamentalista, o que, que seria, né? Quando a gente pensa nessa palavra, e hoje a gente vai falar muito da importância da gente entender as palavras, né? O que, que seria quando a gente diz assim, fulano é fundamentalista? O que, que isso quer dizer, Thay? Bom, assim, no senso comum, que é o sentido que a gente dá para essa palavra, quando a gente chama alguém de fundamentalista, a gente está querendo dizer que é uma pessoa que, voltando ali para a triagem teológica, é uma pessoa que eleva as doutrinas secundárias e terciárias a como se fossem doutrinas primárias, né? Então, de uma maneira prática, é aquela pessoa religiosa que leva, até se você for buscar o significado, né, da palavra fundamentalista, é aquela pessoa que lê a passagem, mas não leva em consideração, por exemplo, o estilo literário daquele livro, daquele texto, daquela passagem, o contexto histórico, cultural, e aplica de uma maneira literal à sua vida. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala sobre tatuagem, né? Ainda sim, muitas pessoas acreditam que você fazer tatuagem, não tô falando de gosto aqui, acredito que de fato tatuagem é pecado. Por quê? Porque lá em Levítico está falando para você não fazer nenhum sinal no seu corpo e tudo mais. Então usam essa passagem para trazer para o contexto da tatuagem e falam, não, tatuagem é pecado, você está transgredindo a lei de Deus. Só Uhum. que nisso, assim, tá fazendo de uma forma literal, não tá levando em consideração o contexto histórico, o contexto cultural, o estilo literário, para quem estava sendo escrito, né? Quem escreveu. Então, normalmente, o fundamentalista é essa pessoa que age dessa forma. E agora, de uma maneira prática, é aquela pessoa religiosa, e eu tô falando assim, gente, com muito cuidado, com muito temor, porque, de certa forma, em muitos momentos da nossa vida, todas nós que somos devotas ao Senhor e queremos agradar a Ele, todas nós vamos lutar contra o fundamentalismo. Em muitos momentos, inclusive na criação dos nossos filhos, nós vamos pender para o fundamentalismo sem nem perceber. Então, eu falo isso com muito temor e com os olhos muito abertos para a minha própria vida e para as minhas próprias ações também, né? Então, na prática, é aquela pessoa que acredita, de novo, não de maneira intencional, mas que acredita que a sua salvação ela está ligada àquilo que ela faz, né? Também aquilo que nós chamamos do legalista, né? Que acredita que a salvação vem pelo cumprimento da lei, ou seja, por a forma como você vive, pela sua retidão em cumprir a lei de Deus. E todas nós sabemos que somos falhas, seremos falhas nisso, né? Uhum. Mas, por um outro lado, não é porque nós sabemos que somos falhas e seremos falhas, então que faremos tudo de qualquer jeito. E É. às vezes o erro e o problema de quem vai pendendo para o liberalismo. Então, quem Uhum. é o liberal ou o progressista?
Se o fundamentalista é aquele que eleva as doutrinas secundárias e terciárias como primeiro grau, o liberal ou progressista é aquele que rebaixa a doutrina de primeiro grau para segundo e terceiro grau. Né? Então, é aquele que acha que então Jesus já nos ama do jeito que nós somos, já nos salvou, então não importa o que a gente faça, já somos amados e está tudo bem. Então, o que vale é o amor, e o amor vence todas as coisas. Então, eu vou viver da forma que eu me sinto bem, e essa é a minha verdade, vai relativizando tudo, né? Então, em ambos os casos, na verdade, esse é o problema que eu considero muito grave, tanto o fundamentalista quanto o liberal, o progressista, desconsideram a graça, né? O Uhum. fundamentalista desconsidera a graça que o alcança, né? E não que a salvação dele é pelas mãos, não é ele que alcança a graça, é a graça que o alcança Perfeito. e a graça que o Uhum. salva. E o progressista, ele desconsidera a graça que transforma. Então, o Senhor nos alcança da forma que somos, mas não nos deixa da forma que somos. Uhum. Então, esse eu acredito que é o maior problema, que a graça de Deus Sim. ela acaba ficando em segundo plano, de sendo desconsiderada. É perfeito, perfeito. E eu acho que o perigo para as nossas relações dentro do corpo de Cristo é muito grande, né? Assim, para os Uhum. nossos relacionamentos, para a nossa comunhão com os nossos irmãos. Eu vejo isso como um grande veneno nas redes sociais, tanto Sim. o fundamentalismo quanto o progressismo, porque gera muita divisão, o que na Uhum. Bíblia está escrito que desagrada muito ao nosso Deus. Sim. E isso realmente, gente, me entristece, de verdade, assim. Esses dias eu até falei sobre um exemplo que me perguntaram na caixinha do Instagram, me perguntaram assim, vou dar o exemplo, tá, gente? O que você acha sobre as crianças ficarem no culto, né? Aham. E não irem para o Ministério Infantil, né, tá com as crianças. Eu coloquei que eu acho que há liberdade nesse tema, né, e que a Aham. gente pode escolher, e que eu, Geise, né, gosto muito do Ministério Infantil da nossa igreja, vejo os meus filhos sendo ministrados, né, e acho uma bênção, mas Aham. também entendo o valor da criança assistir um culto, né, assim, não tô dizendo que não tem valor, que não é legal, tipo, também vejo o valor disso, de treinar Sim. os filhos nisso e tal. E logo abaixo eu meio que desabafei um pouquinho, assim, brevemente, né? Porque eu não quero daí causar mais divisão em cima da divisão, né? Sim. Mas assim, me entristece demais ver que até um tema como esse, gente, um tema que assim, anos atrás não tinha polêmica. Não existia polêmica. Até algo assim, tipo, o Ministério Infantil não deveria existir. Eu já ouvi isso. Criança nunca deveria estar no Ministério Infantil, criança tem que estar no culto. E, assim, esses dias eu tinha já uma vez falado desse tema no Mães pela Graça, já faz mais de um ano, eu acho. E eu lembro que alguns comentários, né, no post que eu tinha feito sobre o Ministério Infantil, alguma coisa, acho que eu coloquei berçário não é creche, né, o berçário é um lugar que também a gente ministra os bebezinhos e tal, né. E daí tinha, nossa, alguns comentários assim tinham escrito que não está na Bíblia Ministério Infantil, assim, como se fosse quase levando a uma doutrina primária isso, né? Sim. E aí entra um fundamentalismo muito complicado, assim, de tipo gerar uma divisão, sabe? Assim, é tipo como se você se posicionar, meu filho assiste culto ou meu filho vai pra salinha, você tá tomando uma posição assim que, meu Deus do céu, eu tô pecando. Gente, teve uma mãe que me mandou direct achando que era pecado ela pôr a criança no Ministério Infantil. E, gente, olha só, né? Esse é só um exemplo, gente. Tem milhões. E assim, a gente não vai entrar nesses exemplos todos, primeiro, porque a gente não tem tempo. E segundo, porque tem coisa que é polêmica demais, assim, e daí a gente começa a querer dar nossa opinião e a gente entra no mesmo erro, daí eu acho, né? É muito difícil, assim, eu me seguro, não só a língua, mas os dedinhos para digitar muitas vezes, assim. Porque uma coisa é você dar a sua opinião e tudo bem, não tem problema a gente expressar o que pensa, mas outra coisa é você logo querer atacar um grupo, né? E, ai, gente, isso é muito difícil, é muito complicado. E daí do outro lado também, né? Eu já vi pessoas falando assim, é, coitada das crianças que tem que ficar no culto, isso não é pra ela. Daí, tipo assim, colocando aquilo como errado, sabe? Tirando Sim. a liberdade, por isso, acho que isso é uma coisa terciária já, né, amiga? Porque Sim. dentro da mesma igreja pode haver famílias que pensam diferente. Então, assim, olha só, gente, uma coisa que anos atrás, gente, quando eu era criança, isso não era polêmico.
Não existia esse conflito entre as mães. Essa pauta, né? Nem Essa existia. pauta, Então, assim, cara, olha só como isso gera divisão, como isso É, é tóxico no meio cristão, sabe? sim. E é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo que muita gente que acaba pendendo para um dos extremos são pessoas que normalmente não levam em consideração toda uma diversidade, assim, da vida das pessoas, né? Então, você não leva Gente, cada pessoa vive um contexto, vive uma fase, tem uma compreensão, tem... Então, assim, é toda uma vida, né? Então, as coisas que são primárias é aquilo ali para todo mundo. Não importa onde você more, quem você seja, quanto tempo você foi. É aquilo. É por isso que a gente conversou uma vez, né, amiga? Assim, o evangelho é para todos. O Exato. evangelho, aquilo que não se encaixa na vida de alguém por questões geográficas, por questões financeiras, por questões temporais, então já não é o evangelho. Porque Uhum, o evangelho ele é atemporal, ele é acultural, ele está acima de tudo. Ele veio, assim, é para todas as pessoas. uhum. Agora, aquilo que não, não, mas dependendo do contexto, dependendo da situação, não dá. Não, então provavelmente é uma questão secundária. Exato. E eu vejo assim que a gente acaba não se satisfazendo só com a nossa opinião. Claro que a gente pode ter uma opinião sobre tudo isso. Eu tenho minhas preferências do que eu acredito que seja melhor na minha compreensão dessas questões que a Bíblia deixa esse espaço, né, para a gente pensar e ter a nossa opinião, que são coisas para minha família. Mas muitas vezes a gente pega aquilo e quer impor para as outras pessoas, né? Para a família dos outros. E isso é muito perigoso mesmo. Exato. Isso que você falou antes sobre a graça, né? Tanto um extremo quanto o outro pecam Sim, na graça, né? Falham na graça, né? E eu percebo assim, desconsideram ela. desconsideram, exatamente. E eu percebo assim que existe muito orgulho. Assim, eu não tô imune, tá, gente? Todas nós podemos muitas vezes nos orgulhar daquilo que sabemos, pensamos, né? A gente que gosta de falar, né? Tem até podcast aqui, né? A gente corre o risco, né, de se Sim, orgulhar, e é uma oração constante, né? Não deixa meu coração ficar arrogante, não deixa eu achar que sei de tudo, né? Que encontrei a aham, verdade. Cara, é muito perigoso porque existe aquela coisa tipo, ai, olha, eu eu tenho graça, assim, sobre as pessoas, né? Imagina, eu compreendi a verdade e eu vou orar para que você também compreenda. Isso não é graça. Isso não é graça, porque isso é arrogância, né? sim, Você tá achando que o seu irmão em Cristo é, não recebeu uma revelação maravilhosa. Parece que você é filho preferido, que Deus só revelou para você. Se aquilo é verdade absoluta, gente, o desejo do Senhor é revelar para todos, né? Então, assim, a graça verdadeira, ela vai dizer assim: olha, a gente não concorda nesse ponto, mas a gente confia no mesmo Espírito Santo para me guiar e para te guiar. sim. Então, esse mesmo Espírito Santo vai mostrar se eu tô errada, se você tá errado, ou se quem sabe os dois estão errados, ou os dois estão vendo pontos diferentes da mesma questão, sei lá. Às vezes eu Exatamente. fico pensando assim, a gente gasta tanto tempo discutindo uns assuntos, que eu fico pensando assim que vai chegar lá na frente não tava ninguém certo. Tava tudo errado, que todo mundo entendeu errado. E até esses dias eu conversei com você sobre isso, eu já falei sobre isso com algumas amigas, assim, que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, principalmente quando a gente fala de família, né, e de papéis, assim, de usar a palavra bíblico, né? Aham, Ai, as pessoas, né, já vão desligar esse episódio agora. Calma, me escutem, né? Não porque eu não ache que existem padrões divinos para a família, tá? Eu acredito que existe sim. Eu acredito que existe uma verdade, né, que é absoluto. absoluta para várias questões. Mas é muito complicado quando você, por exemplo, fala assim: ah, aqui a gente fala de maternidade bíblica. Aham. Cara, como assim? Quer dizer, então, que você, né, que resolveu, sei lá, fazer esse blog, fazer esse Instagram, fazer, sei lá, né, esse curso, seja lá o que for, quer dizer que você acha que você, de fato,
tem todo o entendimento sobre a maternidade que Deus deseja em todos os aspectos. Aí tudo bem, se você usar o termo maternidade bíblica para falar dos fundamentos da fé aplicados à maternidade, amém, pode usar, tá bom? Agora você usa o termo maternidade bíblica e acopla um monte de coisa ali, né? Tipo, a hora que as crianças têm que dormir, o que tem que comer, a dieta que tem que fazer. E, cara, é muito complicado, É sabe? Porque daí já gera um peso sobre as pessoas de, meu Deus do céu, essa semana eu servi macarrão 3 vezes. Será que eu tô em pecado? Calma, minha irmã, calma. E isso é uma coisa que a gente como criadoras de conteúdo nas redes sociais e quem é consumidor de conteúdo, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, as pessoas hoje em dia, elas estão muito carentes de direção, eu percebo isso, sabe, Jay? Uhum, E assim, normalmente, para que elas veem, né? Em perfis que compartilham, que ensinam de uma certa forma para aprender. Mas uhum, muitas vezes a forma que a gente ensina é essa forma como a maneira como eu faço é o ideal, né? Então, se aham, você não faz assim, claro que não é de uma forma direta ou muitas vezes até intencional, mas muitas vezes, e eu tenho conversado muito com mães que são mães novas, mães dessa geração, assim, a minha filha mais velha tem 10 anos. Então, eu sou uma mãe, a primeira vez que eu fui mãe, não tinha essa ascensão ainda do Instagram, né? Então, eu não passei por isso. Mas eu tenho conversado com muitas mães jovens que tiveram seus primeiros filhos nessa ascensão das redes sociais, né, onde tem regra de tudo, onde tem dica de tudo, onde tem e elas passam por uma angústia tão grande, mas tão grande, porque a sensação que dá é que eu tô fazendo tudo errado, eu sou um desastre, então eu não consigo, e aí acontece aquela comparação, e isso eu acho tão prejudicial, porque ao invés da gente dar aquela direção, que muitas vezes é a nossa intenção de dar, a gente acaba contribuindo para uma confusão. Ai, Tainá, então a gente não pode seguir nada ou não pode compartilhar nada. Não, não é esse o ponto. O ponto é a forma como nós temos nos relacionado com as redes sociais, tanto como criadoras de conteúdo, como consumidoras, né? Tem aí no nosso nicho, né? Da maternidade, tem aquela que a gente até falou sobre isso no episódio passado, aquela famosa guerra, né, da maternidade real e da uhum. maternidade é, Romântica. romântica. E muitas vezes eu sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa muito assim, eu sou muito curiosa assim para ficar o que os outros estão pensando, alguma coisa assim. Mas quando eu vejo um post ou alguma coisa de um assunto que eu me interesso, a minha tendência é ver os comentários. Por quê? Porque os comentários, eles me dão. Eu gosto assim de ver os vários ângulos da mesma situação, sabe? Então, os Sim. comentários, eles me dão isso. É Então, por tipo um exemplo, estudo antropológico, né? sabe que a minha disciplina na faculdade de teologia preferida era antropologia, né? Pronto. Então, é exatamente isso. Então, eu concordo às vezes até com o post. E ao invés de eu falar assim, nossa, isso aí e tal, o que eu faço? Eu gosto de ir nos comentários porque eu adoro ver as opiniões divergentes, porque isso me ajuda a ter uma amplitude maior de situações que fogem do meu contexto, que fogem do meu campo de visão, situações que às vezes eu nem imagino que podem acontecer, e pessoas que estão passando por essas coisas que eu nem imagino que poderiam acontecer, colocam a opinião dela e isso me ajuda a refletir melhor sobre aquilo, sobre aquela ideia, sobre aquela opinião. E aí, às vezes, eu paro e penso, poxa, isso é verdade, mas tem um lado B. Mas isso Uhum. não é 100% assim. Ou tem pessoas, né, que tem variações. E isso nos ajuda a ter empatia pelas pessoas. E eu acredito que é o que falta muitas vezes. A gente não olha as pessoas com empatia. Uns tempos atrás, né, teve algumas pessoas estavam falando bastante sobre masculinidade bíblica. E assim, foi um assunto que, né, bem fervoroso e tal. Então, algumas pessoas falaram uma coisa, e fizeram posts com contraponto. E aí eu parei num post que estava falando assim, que estava até defendendo a visão que é a visão que eu tenho. Mas aí, um dos comentários, uma pessoa falava assim: então, é exatamente isso. Tipo, a pessoa concordava comigo. Mas aí ela falava assim: é, então, se o homem não é capaz de sustentar a sua própria casa, tá falando de mulher trabalhar fora, essas coisas, né? De sustentar a sua própria casa, então que nem case. Então, se o homem não tem essa capacidade, então que ele nem forme uma família.
Falei, gente, que Não, vida a pessoa vive? Porque, assim, provavelmente, eu acredito que é uma pessoa assim, ou que é recém-casada e não teve filhos, ou então que é herdeira, né? Que é muito rica e não sim, tem noção da realidade da vida aqui fora. é, aham. Instabilidade da nossa vida do lado de cada eternidade, né? Que hoje a gente tá lá em cima, amanhã a gente tá lá embaixo, assim. Empregos são perdidos e sustentos são retirados. Então eu vejo que às vezes é muito isso que acontece. É assim que eu penso, então é isso. E a gente não consegue levar em consideração as inconstâncias dessa vida que acontecem em decorrência da queda. Então é aquela coisa, né? Ah, é só você trabalhar que o seu trabalho vai gerar frutos e você não vai. Se você está passando dificuldade financeira, é porque você não está se esforçando o suficiente, porque o trabalho ele gera frutos. Gente, mas espera aí. Tá bom, Deus fez o trabalho para gerar frutos, mas depois o que aconteceu? A queda. Então, tudo aquilo que Deus criou não funciona mais da forma como ele criou para funcionar. Então, Uhum, tem muita gente que trabalha muito, que se esforça muito, mas que passa por dificuldade financeira. Por quê? Porque uhum. o trabalho dele não gera mais os frutos que Deus planejou que gerasse por Existe causa injustiça, do né? mundo. Existe muita Eu não estou falando coisa. da queda assim do pecado da pessoa, a queda no mundo, né? Sim. O Uhum. mundo está corrompido. Então tem todas essas questões. Então, quando a gente não leva isso em consideração, a gente também não está levando em consideração a narrativa bíblica. E isso é muito perigoso. Já fomos até para outro lado, né, amiga? Fugimos. Meu Deus, mas é que realmente eu acho importantíssimo a gente trazer essas questões para discussão, assim. Eu acho que esse episódio a gente vai arranhar o assunto, né? Sim, Porque é realmente algo que a gente precisa conversar entre as mães, né? sim, Aqui, que somos nós aqui, eu, você e você ouvinte, né? Somos mães aqui e a gente precisa primeiro entender essas questões para nós mesmas, né? Para tirar esse fardo todo sobre questões que sim, não são primárias, minhas irmãs. Tem questões onde há liberdade e você não precisa do aval da fulana que tem 1 milhão de seguidores, né, para você fazer X, Y, Z com seus filhos. Existe liberdade. Claro que existe sabedoria divina para a gente tomar as sim, decisões. E exatamente. existe buscar em devoção ao Senhor o direcionamento do Espírito Santo, né? E claro que existem escolhas melhores do que outras, né? A gente sabe disso e a gente Sim, já viveu na prática frutos de escolhas boas e frutos de escolhas ruins em questões que não são pecado. É questões de simplesmente, poxa, que eu devia ter feito sabedoria, né? diferente aqui, não tive sabedoria, né? E tem questões que às vezes a gente nem ora e sai fazendo com os filhos, isso é falta de sabedoria. Então, mas esse fardo, né? Essa palavra, tipo, é pecado fazer tal coisa? É pecado eu pôr no ministério. Gente, pelo amor de Deus, não é pecado você pôr seu filho no ministério infantil, né? A gente usou esse exemplo que é polêmico, mas não tanto, para não deixar muita gente nervosa ouvindo esse episódio, né? Mas, e também assim, a gente tá falando bastante exemplos aqui que eu acho que pendem mais pro fundamentalismo, né? Pro Aham, legalismo, pra esse moralismo, assim. Mas tão perigoso quanto o fundamentalismo é o progressismo, com dentro certeza. do meio cristão, né? Que de repente tudo é questionável. Não existe mais uma verdade, a minha verdade, o meu sentimento, eu sinto tal coisa, eu penso tal coisa, tudo fica muito solto, né? Tipo, Sim, não existe mais nada que amar. E parece que as coisas não são amarradas pelo evangelho, né? O evangelho sim, amarra todas as coisas. E o exatamente. progressismo deixa tudo muito solto. Por um lado, né, aquelas que acham que é pecado colocar no ministério infantil, e aí do outro, aquelas, não tem problema, não tá afim de ir na igreja, não tem problema, não Uhum, precisa ir na igreja todo domingo, e tá tudo exato. certo. Então, você tá vendo os extremos que estão totalmente prejudiciais e que nos deixam em desequilíbrio, por quê? Porque a gente tá fora ali, ó, do pêndulo do evangelho, né? Exatamente. E é muito perigoso isso, né? Porque daí esses rótulos, né? Eu falei com a Thay quando a gente tava preparando o episódio, eu falei, você vai me dando uma agonia, porque daí assim, você, digamos que eu fale assim, gente, imagina, não tem problema, não é pecado tal coisa, né? Aí o fundamentalista me ouve falando assim, olha lá, mas pela graça é progressista, né? Aí, às vezes, né, vai pro outro lado, né? Eu falo assim, Sim, gente, essa questão é séria. Diante sim, de Deus, você tem um compromisso, né? Não desperdice sua autoridade. Ah, tá vendo? Mas pela graça fundamentaliza. Então, assim, tipo,
é muito. E assim, eu não tô falando que eu tenho medo do que as pessoas falam, não é isso. Só que me dá uma agonia, às vezes, de ver assim como as pessoas gostam de colocar tudo nessa caixinha. E o Sim. meu sonho, acho que é utopia, né? Mas assim, eu tenho um sonho de que a gente possa simplesmente dizer, sou mãe cristã. E isso comunicar o que deveria comunicar. Só que Sim. como não comunica o que deveria comunicar, porque existe tanta confusão, as pessoas querem colocar a gente em uma caixinha. Tá, É. você é mãe cristã, mas de qual linha? Você é Uhum. mãe cristã, mas você vê de tal forma. E por que será que a gente chegou a esse ponto, tá? De não bastar mais dizer eu sou mãe cristã, sem que as pessoas já queiram saber de que linha, de que movimento, de que grupo, de que nicho, etc. Eu acredito, analisando, né, essa situação, eu acredito assim que são 3 pontos que claro que podem ter mais, mas assim, os que eu vejo com mais clareza, 3 pontos que fazem esse fenômeno acontecer. Primeiro, falta de clareza do evangelho. Então, quando a gente não tem clareza do evangelho, a gente busca por regras. E nessas regras cabem para todos os lados, tanto para o lado fundamentalista quanto para o lado liberal, para o lado progressista. Então, quando não existe clareza do evangelho, existe essa necessidade de regras. E daí é o que acontece, aquela famosa pergunta que eu também recebo muito: é pecado tal coisa? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Não é que a gente não deva entender o que é pecado e o que não é isso. Uhum, Mas é uhum. que, se a gente entende o evangelho, a gente consegue ter clareza do que é pecado e do que não é. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você fala assim: ah, então eu tenho clareza do evangelho, então pronto, eu não tô nessa. Eu falo, não, não é bem assim. O outro ponto que eu vejo que pode acontecer isso também, muitas vezes a gente tem uma clareza do evangelho, mas a gente tem também uma postura soberba, de certa forma, né? Então é uma falta de uma postura de alerta do nosso próprio coração, entendendo que o nosso coração é pecaminoso, entendendo que o nosso coração naturalmente vai querer fugir do pêndulo do evangelho e tentar resolver as coisas com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio jeito, através daquilo que a gente faz. Né? Então, quando a gente não tem essa postura de alerta, de ficar toda hora levando, apontando o nosso coração para o evangelho, isso também acontece. O Tim Keller, ele fala sobre isso. Ele fala que quando a gente entende, né, ele usa muito, tem um livro que ele fala muito sobre isso, essa questão da religião e da não religião, que é um pouco do que a gente está falando aqui também. Uhum. Né? Mas ele fala assim que não basta a gente saber o que nos afasta de Deus em relação ao religioso e ao não religioso, né? Práticas religiosas e não religiosas. Porque mesmo quando a gente sabe, se a gente não tomar cuidado, o nosso coração sempre vai acabar se inclinando, pendendo para um dos lados. Então a gente tem que intencionalmente, constantemente estar direcionando nosso coração para o evangelho. Ou seja, ter uma postura de arrependimento, ter uma postura de humildade, de coração ensinável, e sempre orando e buscando: Senhor, abre os meus olhos para a sua verdade, não para a minha. Né? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho que isso acontece, é que nós temos um excesso de justiça própria, né? De achar que é através das nossas ações que as coisas vão acontecer. Né? Então, é quando a gente acha que é pelo nosso cumprimento fiel da lei, ou então porque nós somos amados demais e só isso basta, que nós somos salvos, ou seja, a gente tenta nós mesmos ser os nossos próprios salvadores. Então, acredito que são esses 3 pontos que faz a gente muitas vezes cair nessa, tá? Você é cristã? Claro que tem aquela questão, você quer se identificar, tem algumas Sim, sim. mas se você está vendo ali a pessoa ensinar, falar sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, e você não conseguiu identificar esses pontos que você quer, significa que ela não está falando nada que seja. Né? Porque se ela falasse algo que vai contra o que você pensa, você identificaria sem precisar ficar perguntando. Então, se Uhum. você tem clareza do Evangelho, se você conhece a Bíblia, está vendo que a pessoa está falando tudo de acordo, por que essa necessidade, né, de querer. Você tem que ter uma escutativa e sempre tentando discernir, tá de acordo com a Bíblia, Uhum. todas nós somos falhas, né? Então tem que ter sempre essa postura de
de ter esse discernimento. E aí tem uma fala do pastor Jonas Madureira que eu ouvi uma vez e que fala exatamente sobre isso. Ele estava falando numa pregação sobre essa necessidade que a gente tem. Ele, palavras dele, ele é um cristão reformado, um pastor reformado, e ele estava falando sobre essa necessidade que às vezes as pessoas têm de falar sempre, ó, não fala mais cristã, não fala mais fala eu sou reformado, Uhum, como se fosse uma linha acima. Palavra uhum, da gente. E aí ele fala assim: por que, que a gente tem essa necessidade? E aí ele fala que a gente não fala mais que a gente é evangélico, né? E ele fala assim: mas é isso que nós somos. O que é ser evangélico? É portador do evangelho. Então é isso que nós somos, evangélicos. E ele fala: então para com esse negócio de falar, sou reformado, sou isso, sou aquilo. Nós somos evangélicos, porque nós somos portadores do evangelho. Então é isso que nós somos. E eu sei que assim, às vezes essa palavra evangélica, às vezes ficou um pouco mal vista, né? Na sociedade em si, a gente tem essa, eu também tenho, né? Mas assim, se a gente entende o que é ser evangélico, então a gente vai bater no peito e falar: eu sou evangélica, eu sou portadora do evangelho, e a gente vai viver conforme alguém que vive o evangelho. E isso deveria bastar. exatamente. E olha só como o nosso coração é soberbo e arrogante, né? Por que que a gente não gosta de usar a palavra evangélico? Porque saiu de moda, porque criou um estigma negativo, Sim, porque hoje em dia as pessoas associam com algum tipo que eu não gosto, sei lá, é soberba, né? É soberba a gente não querer. E da mesma forma dizer que eu sou reformado, né? Tipo, como se eu tivesse um degrau acima, como você falou, tipo, um pedigree diferente de cristão, né? Um pouco mais chique, porque eu sou reformado. Cuidado, né? Isso é soberba, isso é arrogância. sim. Não que você não possa, né, identificar a linha que você segue. Não, eu sou reformada, ou eu sou pentecostal, eu sou carismática, tudo Uhum, bem. Mas o problema é quando a sua identidade como cristã está nesses rótulos, né? uhum, Então, a nossa identidade como cristã está onde? Está no evangelho. Então, nós somos evangélicas. uhum. E até assim, como ministério na internet, esse tem sido um cuidado e também graça do Senhor sobre o Mães pela Graça nesses anos, porque hoje eu vejo assim, né, que esse podcast e o Instagram, né, e o site, o blog, ele alcança mães de várias denominações, Uhum, né? Assim, esses dias até uma mãe católica, né? Daí já não é nem evangélica, olha só, né? Uma mãe uhum. católica entrou em contato comigo para saber se ela podia usar os nossos materiais dos grupos pequenos com um grupo de mães católicas. Imagina, elas irão ouvir o podcast e falar sobre o podcast. Gente, a gente está pregando o evangelho toda semana aqui. Glória a Deus por isso, sabe? E isso, e da mesma forma, assim, com várias denominações, com as quais eu pessoalmente não me identifico tanto, né? Não é tanto o estilo com o qual estou acostumada, mas são minhas irmãs em Cristo, minhas Sim, amadas irmãs com as quais eu vou passar a eternidade, em nome de Jesus. sim, Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu não estou aqui para dizer que a doutrina secundária e terciária que eu creio, né? Que sim, elas são pecado porque você crê diferente de mim, que você não entendeu e eu entendi. Eu tô orando para você um dia entender. Calma, gente, calma. E outra questão também que eu acho que é muito importante é que a gente sempre duvide de si mesmo um pouquinho mais, assim, sabe? Eu constantemente peço para Deus, assim, sondar o meu coração, né? De me mostrar assim, será que aqui eu acho que entendi, mas será que eu entendi mesmo? sim, Né? Não tô falando das bases, tá, gente? Né, todos os tópicos que a gente conversou durante essa série, assim, são muito claros, né? Muito estudados, muito claros na palavra. Mas algumas outras questões, assim, às vezes eu tenho já um posicionamento, né? Ó, eu acredito dessa forma. Mas daí eu oro um pouco mais e falo assim, Deus, se eu entendi errado aqui, me ajuda, né? Me sim, cala, não deixa eu me posicionar demais sobre alguma coisa que talvez não esteja tão certa, né? E quando eu me posiciono, me dá essa humildade também de ouvir as outras pessoas, né? sim, E de aprender com os outros, de entender da onde que vem aquele entendimento, aquela coisa de quem não entende igual eu é burro, é limitado, não tem a revelação, não ora o suficiente, sei lá.
Às vezes a gente vê grandes teólogos, né, que estudaram muito a Bíblia, pastores queridos, devotos ao Senhor, que creem de formas tão diferentes sobre algumas coisas, mas Sim, eu escuto os dois lados e eu falo assim, gente, agora? Os é, dois me convenceram, os dois têm pontos maravilhosos sobre essa questão. sim, Então, não, assim, claro que eu vou, né, eu tenho os meus, esse meu entendimento, eu tendo para um lado ou para o outro em algumas sim, questões, né? Não é que eu tô sempre em cima do muro, não é isso. Mas sempre aquela dúvida é boa, é saudável, né? Não assim, será que Deus me ama? Não, isso eu não tenho dúvida, Deus me ama. Será que Deus existe? Não, isso eu não tenho uhum, dúvida, Deus existe. Mas, será que, sei lá, não vou dar exemplo aqui, porque daí, né, a gente vai expor e começar outras discussões aqui. Mas tem algumas coisas que é bom, acho que é saudável, né, a gente sim. pensar que talvez a gente esteja errado sobre algumas coisas, né, e que nem todas nós somos chamadas a se posicionar sobre absolutamente tudo nesse mundo da Exato. maternidade. É exatamente isso que a gente precisa entender. E isso que a gente está conversando, e a gente não está falando que então nós estamos relativizando as coisas. Não, De de forma alguma. existe uma verdade absoluta. O que nós estamos falando que não é absoluto é a nossa opinião sobre as coisas. Uhum, Então, isso é muito importante a gente entender. A verdade de Deus, as Escrituras, ela é uma verdade incontestável e absoluta. Quer você acredite ou não, quer você concorde ou não. Eu falo muito isso com meu marido. Meu marido é pastor. E aí eu sempre falo com ele, né? Que a gente sempre tem que ter em mente e assim, a gente ensina, eu também ensino, né? E a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente está ensinando, e até na internet, né? Que o que é sagrado não é nossa opinião sobre as coisas. O que é sagrado é a palavra. A palavra é a verdade, a palavra é sagrada. A nossa opinião, não. Então, o que a gente tem que fazer ao expor, ao ensinar, de uma maneira absoluta, é a verdade. É aquilo que está revelado na palavra, né? Agora, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente interpreta, aquilo que a gente acha ou imagina, isso é só a nossa opinião. Né? Então, a gente tem que ter conseguir fazer essa diferenciação. Então, o que a gente está falando aqui, né, sobre esse espaço para diálogo e tal, é exatamente dessas coisas. É a nossa opinião sobre questões que a Bíblia deixa em aberto para a gente poder opinar sobre questões práticas da nossa vida, né? Então, a Bíblia nos dá direção para tudo. Ela não aborda todas as áreas da nossa vida de maneira direta, mas ela nos dá direção para absolutamente todas as áreas da nossa vida. uhum, uhum. Mas aí entra essa questão, nós temos que levar em consideração muitas outras coisas e a nossa opinião sobre as coisas. A gente não pode achar que é muita soberba a gente achar que a nossa opinião está acima da opinião das outras pessoas, por qualquer motivo que seja. Sim, exatamente. Bom, a gente já tá quase terminando o nosso tempo aqui. Ai, eu tinha mais um monte de coisa para conversar, para perguntar. Mas eu queria um pouquinho, né? Como a gente sempre fez nessa série, a gente falar um pouquinho do nosso papel de mães, né? Na hora de ensinar para os nossos filhos. A gente, assim, eu, Geise, tenho minha maior tendência é criar um fundamentalistazinho. Por quê? Porque eu tenho medo que ele ache que pode Sim, fazer tudo e que, né, tudo é relativo. Então, assim, é um risco, mas é algo que me policio e oro constantemente para Deus me ajudar e me dar sabedoria, né? Porque é aquela sim, coisa, a gente quer ensinar as regras, né? Quer ensinar que tem sim. que obedecer. Mas também existe aí algumas pessoas no meio cristão que estão correndo risco de criar filhos progressistas, Com né? certeza. Assim, não, né? Se desapega demais de princípios essenciais e acaba deixando tudo muito solto aí na educação dos filhos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quais são os riscos na nossa jornada aí se a gente pender para um lado ou para o outro? Eu também tenho esse mesmo problema, viu, Jay? Eu acabo, por medo, é muito mais fácil, eu falei isso no começo do episódio, eu cair para o fundamentalismo na criação Uhum, dos meus filhos. E é um equilíbrio que só o Evangelho nos traz mesmo. Por quê? Porque a gente precisa ensinar regras, eles precisam aprender a obedecer, eles precisam aprender a lei de Deus. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é, ao ensinar essas coisas, ensinar de uma maneira clara que tudo isso, né, as regras,
A obediência vai ser uma resposta de um coração que se submete ao dono e criador de todas as coisas, e não como uma forma de você se salvar, né? Então, isso que a gente tem que pedir para o Espírito Santo o tempo todo estar soprando no nosso coração. Mas em contrapartida, né, muitas vezes também, e às vezes até a mesma pessoa, a mesma mãe que pende para algumas coisas para o fundamentalismo, para outras, em outras áreas, podem facilmente pender para o liberalismo. E como que isso acontece? Esse movimento progressista, liberal, ele é um movimento assim que pode ser reconhecido como pessoas que desconsideram a autoridade das escrituras, né, como uma autoridade final para questões morais. Então, na verdade, o que vai ser autoridade para elas? São os seus sentimentos, as suas emoções. Então, filho, se você não se sente bem com isso, Deus te entende, tá tudo bem, né? Então, quando você eleva demais de uma maneira a deixar a criança, e daí vai crescendo, né? Confortável com as suas emoções que muitas vezes são pecaminosas, então facilmente você está pendendo para o progressismo, e isso é muito perigoso. E olha só o perigo, a gente vive, vou falar rapidinho, uma coisa que daria para ficar horas falando, mas vou tentar resumir. A gente vive numa geração que assim, fast food, a gente está ali, né, assistindo desenho, não quero mais mudar, e vou no banheiro, pausa. Então, assim, é tudo muito confortável. Então, a nossa geração, dos nossos filhos, não passa muito por desconforto, né? Em algumas situações. E isso, a gente criar filhos que não passam por desconforto, né? Se a gente não faz eles aprenderem a esperar, fazer coisas que eles não gostam, que eles não querem, incluir eles nos afazeres da casa. Se a gente deixa tudo muito confortável, dá tudo o que quer, mas eu não tive, eu quero dar para ele, então eu vou dar tudo que pede, eu vou deixar fazer com que, né? Não, a gente está aqui para ser feliz, e faz isso de uma maneira muito elevada, a gente está criando filhos que têm uma sensibilidade muito grande ao desconforto. E as escrituras, elas nos causam desconforto em muitos pontos, porque elas falam, elas confrontam o nosso pecado. Então, lá na frente, quando essa criança vai virar um adolescente e vai começar a ler, entender e raciocinar sobre as escrituras, ele vai se sentir desconfortável sobre muitas coisas. E aí, o que vai acontecer? Ele não vai ter criado essa estrutura para suportar um desconforto, então a tendência é rejeitar. Não, se me causa desconforto, se me faz me sentir mal, então eu não quero, então eu não preciso disso. Então isso é um perigo muito grave também que a gente corre, que a gente tem que estar muito atento. Sim, e até fiquei pensando assim, né, na própria palavra obediência, né? Uhum. Nossa, hoje em dia, assim, todas as mães que estão ouvindo, né, lidam com essa palavra, ou rejeitando, ou idolatrando, né, essa Aham. palavra, né? Um coração mais fundamentalista, né, vai idolatrar a obediência, né, do filho, assim, tipo, como se a obediência fosse um atestado de que você acertou, que, né, assim, então você busca obediência acima de todas as coisas, se esquece totalmente da graça, se esquece da compaixão, se esquece da empatia, se esquece de ensinar isso com amor, né, se esquece que isso é algo que se ensina e não se exige no primeiro momento, Né? que tem um processo todo, né? Então, assim, é uma mãe que vai mais para aquele lado, tipo assim, não, mas tá na Bíblia, tem que obedecer, né? Aquela coisa e esquece. E assim, meu filho me obedece, então ele tá salvo. Exato, olha o perigo, né? Criança obediente vai crescer na igreja e tal, e vai dar tudo certo, né? Como se isso Aquele aí livro, só pronto. indicando um livro sobre isso, aquele livro é, Pais Fracos, Deus Forte, ela fala muito sobre isso. Nossa, foi um dos Uhum, primeiros que eu li sobre criação de filho e me ajudou sim. tanto a ter esse entendimento, sabe? Então, Uhum, uma indicação aí que ela fala sobre sim. isso. Esse livro realmente é muito bom. Tenho ressalvas, tá, gente, com ele, mas Quase é, todas a gente vai ter, é assim, eu só não tenho ressalvas com a Bíblia. né? Mas esse tem bem pouquinhas. Pode ir lá ler, mas né, não lê igual você lê a Bíblia, tá? Lê Sim. assim, né? Filtrando. Mas é realmente um dos melhores que eu já li também. Muito bom. Pais Fracos, Deus Forte. Amo esse livro. E daí tem o outro lado, né, muito liberal, que daí Uhum. vai olhar e falar assim: não, gente, mas nós não precisamos ensinar obediência. A gente quer ensinar cooperação.
E Uhum. daí vai para um outro lado, onde a criança escolhe demais, onde a criança não entende o que é a autoridade dos pais, Sim. né? E assim, esse exemplo, gente, eu vejo na prática aqui em casa. Uhum. A minha, né, que nem você falou, mesmo a mãe pode ir para um lado ou para o outro, né? Aham. E como eu preciso realmente amarrar as coisas no evangelho para voltar o meu coração para aquilo que de fato é fundamental. Sim. E, e eu vejo na vida das minhas amigas, né? Eu Aham. vejo, assim, mulheres que se jogam totalmente pro outro lado, assim, que nem ficam mais no conflito, né? Aham. Se jogam totalmente pro liberalismo, se jogam Sim. totalmente pro fundamentalismo. E eu vejo, assim, como isso é. Claro, Deus é gracioso, gente, meu Deus, né? Não tá na nossa mão a salvação dos nossos Sim. filhos, mas a gente começa a ver, assim, alguns comportamentos, algum jeitinho aqui e ali, que, que assim, com amor, né? Quando a amiga é próxima, a gente pode falar, claro. Mas realmente que a gente possa buscar, né? Eu já gravei alguns episódios do ano que vem, eu vou falar isso em um dos episódios, mas eu vou falar agora também, que quando o Salmo diz, né? Sonda-me, Senhor, né? É sonda-me, Senhor. Sim. Não é sonda ela, não é sonda lá minha amiga que tá. É sonda-me, Senhor, né? Que cada Sim. uma de nós, assim, possa de fato buscar no Senhor esse sondar do coração, né? Será que eu tô indo muito para cá, muito para lá? Será que eu entendi direito esse negócio aqui, Deus? Me ajuda, Pai, me dá a tua sabedoria. E que essa oração não seja uma vez, é todo dia. É Sim. todo dia. É na hora que você discorda do seu marido. Uhum. Será que eu tô certa aqui? Não, mas eu tenho certeza. Sim. Calma, respira fundo. Seu marido vem de outra criação, ele tem outro jeito É de entender as coisas. tanta coisa que tem que levar em Gente, consideração. a sua amiga, aí a fulana na internet postou tal coisa que, ai, mas ela lá cheia de certeza, calma, tenha compaixão também. Esses dias eu li um negócio que eu achei sensacional, né? Deus ama, Deus tem graça para os legalistas também, né? Que daí a gente fica meio irritado, né, com legalismo e Sim. fala assim, ai, esses legalistas estão estragando tudo, estão afastando as pessoas do evangelho. Eles também precisam da graça do Senhor, assim como eu, assim como você, Amém. né? Amém. Então, que essa graça realmente seja derramada, que a gente possa ser de fato mães pela graça, Amém. fundamentadas na palavra. Ponto. Amém. Amém, amiga. Então, assim, eu achei que esse tema seria perfeito para a gente fechar essa série, Hum. né? E, assim, a gente vai continuar aqui no podcast com outras séries, outros temas, algumas coisas mais práticas, e vai dar opinião sobre isso, sobre aquilo, tá tudo certo. Mas entenda que existem muitas áreas onde nós vamos discordar e vamos para o céu ainda. Amém. Que Isso haja é, unidade em meio à discordância, né? e haja unidade em meio à discordância. Perfeito. E eu não sei, assim, eu não tenho palavras de verdade, assim, para agradecer a você, Tainá. Já falei isso 50 mil vezes, mas eu realmente, assim, toda vez que eu vou agradecer a Tainá por tudo, assim, tanta coisa que ela me ensina pela amizade, né? E não é só aqui na gravação do podcast, mas as nossas trocas, assim, eu realmente fico meio, sabe? Eu não sei muito bem, assim, eu preciso te agradecer de novo por tudo, assim, né? Pela tua amizade, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de compartilhar tanta coisa, assim, com a gente, né? De se abrir tanto para o Mães pela Graça. Me ajudou tanto esse ano, assim, tantas questões, até pessoais, né? Que eu às vezes abro com você. Então, amiga querida, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu te Amém. agradeço por tudo que você tem feito pessoalmente a mim, para o Ministério Mais Pela Graça e para o reino de Deus, que você tem realizado uma obra assim que realmente me inspira e me ensina e me ajuda a crescer, sabe? E eu louvo a Deus pela sua vida. Você é uma bênção, uma joia de Deus, assim, que quem fala mal do Instagram, eu logo dou o exemplo da Tainá. Não, o Instagram é maravilhoso, porque eu conheci a Tainá pelo Instagram. Tem coisa muito boa no Instagram, a Tainá é uma delas. Eu sempre falo isso. Eu também, Então, de você. então, minha amiga, assim, a gente está encerrando aqui essa série. Eu queria que você, mais uma vez, assim, falasse do seu curso, do seu livro,
todos os produtos que eu consumo, né? Ainda sempre volto para algumas aulas para ouvir de novo. E são ferramentas muito úteis, assim, né? E eu conheço, gente, o coração da Tainá. Ela não tá na internet para fazer 6 em 7. Ela tá, ela tá servindo o reino de Deus, né? E assim, você vai ver pelos preços dos produtos que ela vende, assim, né? Nada absurdo, assim, só o preço justo, né? Até acho que ela podia cobrar mais, mas aí é outro assunto. Mas fala um pouquinho, assim, dos teus cursos, dos teus materiais, para as pessoas que ainda não conhecem, conhecer, minha amiga. Tá bom. Primeiro, eu queria eu te agradecer, na verdade, porque assim, para mim foi um privilégio, uma honra gigantesca, tá? Que a gente caminhou quase o ano inteiro juntas, né? E assim, uma delícia os momentos de gravação. Eu também aprendo muito com você. Amiga, você é muito preciosa, seu coração é muito precioso e a internet é abençoada de ter você Ah, aqui. Então eu louvo a Deus pela sua vida e assim, a recíproca é totalmente verdadeira, viu? Você é uma bênção de Deus. Então, que eu oro por esse ministério, que Deus continue abençoando e alcançando cada vez mais vidas através da sua vida do Ministério Mães pela Graça, tá? amém. Obrigada, minha E amiga. Conta aí, conta. bom, exatamente sobre esse assunto que a gente está falando, gente, esse assunto, quando a gente estava conversando, né, Jay, sobre esse episódio, falei, meu Deus, como que a gente vai conseguir gravar em menos de uma hora? Porque é um assunto que eu amo falar e que, assim, rende muita coisa. Então, assim, a gente só arranhou um pouquinho, mas eu queria indicar para vocês, eu tenho um curso que chama Com a Mente e o Coração, que é voltado para ali eu ensino, né, dou uma instrução de como você pautar a educação dos seus filhos, visando a formação de uma cosmovisão bíblica e em uma educação apologética, ou seja, ensinar o seu filho a pensar biblicamente acerca das questões da vida, e isso de uma maneira assim, enquanto você vive a vida, conforme diz Deuteronômio 6, né, enquanto você está ali vivendo com seu filho o seu dia a dia, você está preparada para formar a cosmovisão dele e dar uma educação para ele que o ensine a pensar biblicamente acerca das coisas da vida. Falo muito, tem um módulo inteirinho que fala só sobre o cristianismo progressista, de como ele entra muitas vezes nas nossas igrejas de uma maneira que a gente não percebe e que nós temos que ficar atento porque os nossos filhos, a geração dos nossos filhos, é uma presa muito fácil para esse tipo de ensino, para eles abraçarem esse tipo de ensino. E se a gente não entende também que é isso, muitas vezes, para não perder os nossos filhos ou nos afastar dos nossos filhos, é muito fácil de você ir na mesma onda e apoiar até algumas dessas questões que têm um viés progressista, liberal, que vai contra o evangelho, sem você perceber. Então, como diz as escrituras, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tenho esse curso, vou abrir as inscrições, não abro sempre, vou abrir agora em novembro. Então, esteja preparado, eu creio que vai ser bênção na sua vida. E também tem um mini curso que é gratuito, você pode acessar as lives, as aulas, tá ali no meu Instagram e no meu canal do YouTube. E o tema é Ensinando o Evangelho aos Nossos Filhos. E eu aprofundo tudo aquilo que a gente conversou aqui e eu falo sobre como muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos a Bíblia, histórias bíblicas, mas sem ensinar o Evangelho. E isso acontece também, às vezes, sem a gente perceber. Então, em uma das aulas eu falo, eu esclareço, assim, né? Eu tento dar uma clareza sobre o que afinal é o Evangelho, sobre crenças que nós temos, que às vezes abraçamos como se fosse um evangelho, mas não são o evangelho. Então, te ajuda a identificar, discernir essas crenças. E, por último, na prática, então, como a gente ensina o evangelho aos nossos filhos. Esse mini curso de 3 aulas é gratuito, você encontra no meu perfil. E tem, daí, então, o curso que é mais abrangente, tem 5 módulos, 23 aulas, que é sobre essa educação baseada numa cosmovisão bíblica para os nossos filhos. Então, Bênção.
Vamos caminhar juntas nessa empreitada aí. Sim, olha que legal. E também tem outros materiais, sou consumidora de todos eles, né? Tem o livro Grandes Sim. Verdades para Pequenos Corações, né? Tem o material novo sobre sexualidade, à luz da Sim. Bíblia para as crianças maiores. Tem o material sobre memorização de versículos, que é Uhum. lindo, lindo, lindo. Tem os flashcards contando a história toda. Esqueci algum? Acho que por enquanto é isso aí. São materiais, assim, muito ricos e extremamente eh, baseados no evangelho, assim, né? Evangélicos! São materiais evangélicos! Amém. Uma benção, minha amiga. Então, gente, conheçam, vão lá que é benção. E muito obrigada mais uma vez, Tainá. Obrigada a você, ouvinte, por ter ficado com a gente hoje e durante essa série inteira. Eu desejo a você uma semana cheia de graça, minha amiga fundamentada. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E você sabia que pode nos ajudar? Tudo o que disponibilizamos aqui é oferecido gratuitamente, mas existem custos por trás de cada episódio e recurso que chega até você. Graças às nossas mantenedoras, o MPG continua de pé e você pode fazer parte disso também. Acesse o nosso site e clique em Quero Ajudar. O link estará aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de nos contar se este episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.